Eu sei que a maioria esmagadora conhece o pastor Maninho e é dispensável de apresentação, né? Inclusive na oração do Neto já foi até apresentado, ok? Mas existem algumas pessoas, pouquíssimas, que estão chegando na igreja e elas precisam saber quem é o pastor Maninho. Eu não vou falar quem ele é, né, pastor? Mas eu vou dizer que ele passou por esta igreja, como já foi falado, foi pastor de jovens desta igreja e hoje é pastor na primeira igreja batista de Mauá. É isso? Pastor, o púlpito é seu. Deus abençoe. Bom dia. A graça e a paz do Senhor para todo mundo. Amém. Olha, olhando daqui, não são tão poucas pessoas novas não, viu? Tem um bocado de gente. Louvado seja o nome do Senhor. E o reino de Deus seguindo e vidas sendo alcançadas. Como o pastor Azés falou, nosso querido irmão, agora diácono, Neto também orou, eu tive a grande alegria, o grande privilégio de servir aqui nessa igreja. Sou apaixonado por esse povo, sou apaixonado por esse lugar e nunca vou me sentir visitante aqui. Então, já vou partir para o que interessa, tá? Pegue sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4. O título da nossa mensagem de hoje, dentro do que a gente para pensar no mês da campanha de missões, o título da nossa mensagem de hoje é Coragem para Pregar. E eu queria convidar você a mais uma vez orar nesse momento, porque eu preciso muito clamar ao Espírito Santo de Deus que assuma o controle, porque eu tenho certeza que você não saiu de casa para ouvir o que eu tenho a falar, você saiu de casa para ouvir Deus falar com você. Amém? Então, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo, Pai, que se porventura eu planejei dizer alguma coisa que o Senhor não quer que eu diga, que o Senhor cale minha boca, Pai. E se por acaso o Senhor tiver algo a dizer ao teu povo que eu não planejei falar, que o Senhor traga, e que o teu povo possa te ouvir, ser edificado, abençoado, desafiado, encorajado, e que saia daqui, Pai, de maneira mais parecida com teu Filho Jesus, Senhor. É isso que a gente quer, Pai. Nos abençoa, assuma o controle, Pai. Me toma em tuas mãos nessa hora. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler os versos do 1 até o 22. Como é uma porção um pouco maior, eu não vou fazer a leitura toda do texto já no início, a gente vai lendo já no desenvolvimento da mensagem, tá bom? Mas nós estamos em campanha de missões. Lá na nossa igreja, nós não fazemos a campanha de missões estaduais em setembro, nós fazemos em outubro, vamos fazer no mês que vem, porque setembro é o mês do aniversário da nossa igreja. Agora no próximo fim de semana, nós vamos fazer 58 anos, e aí vamos pensar sobre as coisas que vocês estão pensando agora, no mês que vem. Mas eu estou desenvolvendo uma série de mensagens no livro de Atos, nos capítulos do 1 até o 12, e Deus tem falado tremendamente ao coração da igreja, em especial, sobre o nosso papel como missionários aonde nós estamos. Qual é o problema quando se pensa em missões? A gente, quando fala de missões, fala basicamente de um tripé. Você faz missões contribuindo, orando e indo, né? Não é isso que a gente aprende? Isso está correto, esse ensino está correto. Qual é o problema? É que quando a gente escuta isso, a gente pensa que é orando,
contribuindo ou indo. Como se porventura orar fosse para uns, contribuir fosse para outros e ir fosse para outros. E isso não é verdade. Jesus chamou todos para orarem, todos para contribuírem e todos para irem. A grande questão é aonde é o campo de cada um. Quando a gente pensa em ir, pensa logo na pessoa que largou a família, pegou um avião, foi para outro país, outro continente. Não. Você está indo todos os dias por onde você anda. Essa é a lógica de fazer missões. Porque me diga uma coisa, um missionário que está lá na África não ganha os pacientes do seu consultório. O missionário que está entre os indígenas aqui na Amazônia não ganha os clientes do seu banco, do seu cartório, não ganha os seus alunos. Quem é o missionário que vai ganhar essas pessoas? Você. Só que quando a gente pensa nessa história de falar de Jesus, de fazer discípulos, isso mexe com a gente. Por quê? Porque muitos de nós têm muitas barreiras para fazer isso. No geral, quando eu converso, isso é uma realidade por onde eu ando. Os crentes não têm essa facilidade. Tem alguns que fazem isso muito naturalmente, mas a maioria dos crentes não tem essa facilidade. Temem muito. E às vezes até tem vontade. Ai, que eu quero falar, mas parece que tem uma trava e não consegue falar. O texto que nós acabamos de ler, queridos, está mostrando que com o Espírito de Deus, aliás, que nós acabamos de ler, não, que nós ainda vamos ler, ele está mostrando que com o Espírito de Deus, a gente vem coragem, recebe coragem, e é possível falar de Jesus. Nós vimos na igreja, no livro de Atos, uma coisa impressionante. Basicamente, o que é o livro de Atos? O livro de Atos começa com Jesus prometendo aos seus discípulos: olha, vocês vão receber um poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. O que é a narrativa a partir daí? Esse poder sendo derramado e a igreja sendo testemunha. O período de Atos 1 até o 12 dá um tempo de aproximadamente entre 4 e 5 anos. E nesses aproximadamente 4, 5 anos, a igreja pula do número de 120 para mais de 15 mil pessoas. E quem foram as pessoas que ganharam essas mais de 15 mil pessoas? Gente como a gente, pescadores, pessoas simples, pessoas que não eram lá mega capacitadas, mas que com o poder do Espírito fizeram essa obra tremenda. O que é que eu quero lhe convencer nessa manhã? Que você tem esse mesmo Espírito. Se você tem esse mesmo Espírito, diga amém. Amém. Então, se você tem esse mesmo Espírito, você tem esse mesmo poder. É só pegar esse poder e colocar para agir. Amém? Amém? É sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã. E eu chamo a sua atenção para prestar muita atenção, porque essa narrativa é uma narrativa inspiradora para a gente repensar o quanto a gente tenha sido ativo na evangelização, em falar de Jesus para as pessoas, em fazer discípulos. Então, o que é que o texto vai nos ensinar, queridos? O texto vai nos ensinar que o Espírito nos dá coragem para falar de Jesus. Você crê nisso? O Espírito nos dá coragem para falar de Jesus. Em primeiro lugar, focando nos frutos. Tá aí? Ah, legal. Então vamos repetir comigo. O Espírito nos dá coragem para pregar, para falar de Jesus. Em primeiro lugar, o quê? Acompanhe a leitura dos versos do 1 ao 4, por favor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte.
Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha só, no tempo, o que estava acontecendo aqui? Pedro e João foram para o templo. E ao entrarem no templo, eles se depararam com um aleijado que pedia esmolas na porta do templo. E aí aquele aleijado, esperando receber uma esmola, Pedro e João olham para ele, param e dizem: olhe para nós. E aí Pedro diz assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno que eu tenho te dou, levante e anda. E aí o aleijado andou. Aquele aleijado, ele pedia esmolas naquele lugar há muito tempo. O texto diz, se você ler o capítulo 3 você vai ver isso. O texto diz que ele era levado todos os dias para pedir esmolas no mesmo lugar. Ele era aleijado de nascença e ele tinha mais de 40 anos de idade. Então ele era muito conhecido. De repente o que foi que aconteceu? Aquele aleijado estava pulando, louvando a Deus dentro do templo. E o pessoal: quem é aquela pessoa? É aquele aleijado? Ei, olha quem está ali. Olha só que coisa absurda. E aí isso causou um grande tumulto e se ajuntou uma grande multidão. E aí o que foi que Pedro fez? Diante daquela multidão, pregou para eles. E aí basicamente qual foi a pregação de Pedro? Vocês estão pensando que quem curou esse aleijado foi a gente? Não. Quem curou esse aleijado foi o nome de Jesus. Se vocês crerem nesse nome, se arrependam dos seus pecados, creiam nesse nome, que vocês têm vida eterna. E aí Pedro diz aquilo, e aquele pessoal naquele momento todo, ouvindo aquela mensagem, impactado pelo milagre. De repente chega o sumo sacerdote com o time dos saduceus, que era o time que dominava o templo, junto com a guarda do templo, e prendem Pedro e João. E aí o que é que acontece? Apesar deles serem presos, quantas pessoas se converteram? Só uma conversãozinha light, de 5.000 pessoas. Queridos, olha só, Pedro e João, fazendo o que eles estavam fazendo, eles estavam assumindo um risco. Por quê? Porque o templo era dominado por um partido religioso. Se você lê o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, você vai ver a presença desses partidos religiosos, né? Os dois principais quais eram? Os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus viviam numa guerra fria, tá? Por quê? Porque eles tinham posicionamentos diferentes, mas um precisava do outro. Os fariseus dominavam as sinagogas e consequentemente o povo, e os saduceus dominavam o templo e eram os interlocutores do Império Romano com a província da Judéia, com os judeus de uma maneira geral. Então o resultado dessas divergências que eles tinham, a mais importante era sobre a doutrina da ressurreição futura dos mortos. Os fariseus acreditavam que um dia lá no futuro todos os mortos ressuscitarão. Já os saduceus não acreditavam nisso, achavam um absurdo isso e tinham ódio dessa doutrina. O Evangelho ensina, em primeiro lugar, que Jesus ressuscitou, e em segundo lugar, que todos os que creem nele ressuscitarão também. Consequentemente, a ressurreição fazia parte da proclamação. E ir pregar o Evangelho, falar de ressurreição no templo, era assumir um grande risco. Pedro e João sabiam como é que era o esquema. Mas por que eles tinham coragem de ir? Por que eles decidiram assumir esse risco para si? Porque eles viram o que estava acontecendo. Vidas estavam sendo alcançadas. Eles foram presos, mas 5.000 pessoas se entregaram a Jesus. Olha, queridos, pregar o Evangelho traz riscos para nós. Familiares ficam com raiva da gente. Amigos se distanciam. Clientes desistem de fechar negócios. Colegas de trabalho hostilizam a gente. Vizinhos viram a cara no condomínio. Existem riscos. No entanto, também
existem muitas recompensas. Enquanto uns familiares ficam com raiva, outros se convertem e amam você ainda mais. Alguns amigos se distanciam, mas outros se convertem e se aproximam de você ainda mais e fazem uma amizade que nunca tiveram. Alguns clientes deixam de comprar seu produto, mas outros se convertem e se fidelizam ainda mais, porque amam você, porque por meio de você conheceram Jesus. Colegas de trabalho hostilizam você, mas outros se convertem e passam a lhe respeitar como nunca. Vizinhos viram a cara para você, mas outros se convertem e lhe convidam para comer na casa deles. Os apóstolos conheciam o risco, mas eles não resistiam ao desejo, à paixão de ganhar gente para Jesus. Deus quer ver esse amor por você. Deus quer ver esse amor no seu coração. Deus quer ver você gostando mais de ganhar gente para Jesus do que de ser confortável. Deus quer ver você decidindo, olha, eu vou correr o risco, mesmo que essa pessoa fique com raiva de mim, não queira comprar mais a mim, mas eu vou dizer a ela que Jesus ama ela, que tem um plano para a vida dela. Quer ver uma coisa? Olha, vem cá. Eu preciso te dizer isso. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus ama você. Ai, você é religioso? É. Tá, depois eu passo aqui. O que é que você quer? O que é que você prefere? O conforto? A segurança? O benefício? O ganho próprio? Ou cumprir a missão que Deus mandou para a sua vida? Você ama as pessoas que estão ao seu redor? Você ama seus vizinhos? Diga amém. Você ama seus colegas de trabalho? Você ama seus parentes? Prove isso. Faça discípulos entre eles. Fale de Jesus para eles. Amém? Segunda coisa, o Espírito nos dá coragem para falar de Jesus. Primeiro, focando nos frutos. Em segundo lugar, o Espírito nos dá coragem para falar de Jesus, anunciando somente a Cristo. Repita comigo, por favor, vamos dizer os dois. O Espírito nos dá coragem para falar de Jesus. Em primeiro lugar, em segundo lugar, pelo poder do Senhor. Eu misturei aqui, tá? Pelo poder do seu nome. Desculpa, tá? Eu dei uma confundida aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. É porque eu ajeitei num texto e aí não ajeitei no outro, e ao invés de abrir o novo, eu abri o velho aqui, tá? Mas vamos prestar atenção no que acontece nos versos do 5 ao 12 aqui. Acompanha, por favor. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, para a gente entender o drama do que estava acontecendo aqui, a gente precisa ter uma ideia básica do contexto histórico aqui. Olha só, você deve ter ideia de que no tempo do Novo Testamento, o mundo mediterrâneo, que é o mundo onde acontecem os fatos da Bíblia, que o mundo mediterrâneo ele estava dominado pelo Império Romano, né? Você vê muito isso sendo mencionado no Novo Testamento. E os romanos, eles tinham um jeito diferente da maioria dos povos antigos de conquistar.
A maioria dos povos antigos entrava acabando com tudo, matando tudo, destruindo tudo. Os assírios faziam assim, os babilônicos faziam assim. Então essa era a tendência de ação. Mas os romanos não. Os romanos eram assim, eles encostavam um exército gigantesco assim na vista da porta da cidade. Dizia, chama o rei de vocês aí, chama o líder. E aí eles chamavam o líder. E ele dizia, meu amigo, o negócio é o seguinte, você está vendo essa garapa ali? Olha o tamanho. Se eu der uma ordem, vai entrar aqui, vai derrubar tudo, acabar com tudo, matar todo mundo. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer um acordo com você. Vocês vão se tornar uma província de Roma. Nós vamos colocar um governador nosso aí, apenas para garantir a lei e a ordem e receber os tributos. Mas o rei continua sendo você. A gente constitui um rei de vocês. Vocês continuam vivendo com as leis de vocês, com os tribunais de vocês, desde que não seja contrário à nossa lei. Aí era assim que as coisas aconteciam. E a Judéia foi conquistada pelos romanos desse jeito. Tanto é que Herodes era o rei da Judéia, ele era quem governava, e ele era do meio do povo judeu. Mas Pilatos era o governador romano que estava ali encarregado de coordenar a cobrança de impostos e comandar a polícia para que não houvesse nenhum levante, nenhuma rebelião, etc. Então, olha só, partindo desse princípio, havia as causas dos judeus que eram julgadas. Essas causas eram julgadas por meio de suas próprias autoridades. E a autoridade máxima para julgar as causas de Israel era o Sinédrio, que era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de Israel. Então o que foi que aconteceu? A coisa tomou uma dimensão tão grande que eles reuniram o Sinédrio para falar com Pedro e João. Estava lá o sumo sacerdote, estavam lá todas as autoridades máximas de Israel, para eles comparecerem, mas também não era para menos, né? Acabou de se converter 5.000 pessoas, uma multidão danada dessa, então não tinha condições. E aí eles chamam eles para conversar. E aí, queridos, o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Eles chamam Pedro e João e faz uma pergunta básica. Me diga uma coisa, essa cura aí foi feita no poder de quem ou no nome de quem? Aí a narrativa de Lucas vai mostrar que teve um poder e um nome. O poder foi o poder do Espírito Santo, porque ele começa dizendo, Pedro cheio do Espírito Santo começou a falar. E o nome a gente vai ver na pregação de Pedro, foi o nome de Jesus. E aí qual foi basicamente a pregação de Pedro? Pedro fez aquilo que a gente entende como sendo uma pregação verdadeira. Ele citou um texto da Bíblia, ele explicou esse texto da Bíblia e disse o que isso tinha a ver com as pessoas que estavam ouvindo. Aquilo que nós chamamos de pregação expositiva. Pedro estava mencionando aqui o Salmo 118, tá? E aí, presta atenção que é para você entender o drama do negócio. E aí você vai saber por que Pedro e João estavam com tanta ousadia, tanta coragem assim, tá? O que é que esse salmo dizia? O Salmo 118 era um hino que celebrava a vitória do rei. Se você der uma olhada lá, você vai ver isso. Está lá, celebrando, festejando, o rei entrando pelas portas da cidade, aquela festa. E no meio desse salmo, tem essa passagem. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Que danada é isso? Não, o que é que ele quer dizer com isso? Olha só, acompanha aí. As construções da antiguidade, elas não eram feitas como hoje, com blocos pré-moldados, com cimento, essa coisa toda. Então elas eram feitas de pedras. E não havia essa tecnologia que existe hoje para você cortar a pedra, para ela ficar bem no formatozinho que você quer, polir a pedra e tal. Então, o engenheiro, a pessoa que era encarregada da construção, uma das maiores habilidades que ele precisava ter, era escolher as melhores pedras. As que tinham o melhor formato, as que tinham o melhor tamanho, para ir edificando os muros. E a melhor pedra de todas, aquela que fosse bem quadradinha, bem no tamanho perfeito,
era colocada como a pedra que orienta todo o resto da construção. Ela ficava na quina, entre duas paredes, e essa pedra daqui, você puxava essa parede, e dela, se orientando por ela, você puxava essa outra parede. O nome dessa pedra é pedra angular, ou pedra de esquina. A melhor, a mais importante de todas as pedras da construção. Lá no Salmo 118, isso é usado como analogia do rei de Israel, que os inimigos não acreditaram na sua capacidade de vitória, que os inimigos desprezaram, trataram ele como uma pedra que não serve para a construção. Mas pelo poder de Deus, essa pedra foi transformada na pedra principal, porque Deus lhes deu a vitória. O que é que Pedro está dizendo para aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes de Israel? Olha, vocês acharam que essa pedra não servia quando vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. E Deus fez dele a pedra angular. Em outras palavras, ir contra ele é ir contra aquele que Deus fez o campeão. E Deus fez o vencedor. E aí, concluindo, Pedro diz assim: não existe nome debaixo dos céus, não há outro nome pelo qual os homens possam ser salvos, somente o nome de Jesus. Por que é que Pedro e João tinham coragem? Porque eles acreditavam no poder desse nome. Eles acreditavam que esse nome era digno de ser proclamado. Eles acreditavam que esse nome era o nome pelo qual valia a pena ser perseguido. O Isaac, ele vai fazer 3 anos agora no dia 19, né? Coisa mais sem vergonha do mundo. E a brincadeira preferida de Isaac é uma brincadeira que eu inventei com ele, que é brincar de pedra. Como é que é o esquema? Eu boto um colchão no chão, tá? E aí eu vou lutar com ele nesse colchão. E aí tem um travesseiro, e esse travesseiro é como se fosse uma pedra. Ele é o Hulk, eu sou o Sansão, tá? E aí ele levanta aquela pedra, eu digo: meu Deus, ela é muito forte, está levantando uma pedra muito pesada. Ele vai jogar pedra em mim, eu caiu no chão. Aí ele acha o máximo, né? Aí toda vez que eu chego em casa, e assim, é a ladainha de todos os dias. Quando é de manhã, quando a gente acorda, que eu vou me ajeitar para ir trabalhar, ele: papai vai trabalhar? Eu vou, meu filho, eu vou trabalhar. Mas no meio, na hora do almoço, papai volta. Ele: papai vai brincar com o Isaac? Vou brincar com o Isaac quando a gente chegar. Quando eu chego em casa, ele: papai, vamos brincar de pedra? Todos os dias. Aí, um dia desse, eu cheguei em casa, ele: papai, vamos brincar de pedra? Eu digo: vamos. Aí ele saiu correndo. Só que nesse dia, a Débora estava fazendo uma faxina, e ela tirou todos os lençóis, todas as fronhas dos travesseiros, e guardou os travesseiros num canto diferente que a gente não sabia onde era. E ele saiu correndo, procurou, não achou. Daqui a pouco voltou para mim numa cara de decepção, assim: papai, a pedra sumiu. Meus irmãos, é muito triste ver que nos púlpitos de muitas igrejas, e na boca de muitos crentes, a pedra sumiu. Não se fala mais no nome de Jesus. Os crentes se reúnem para falar de futebol, se reúnem para falar de política, e hoje existe no Brasil uma verdadeira idolatria nessa área. A esquerda é uma seita, a direita é outra seita. E resultado, é uma idolatria tão tremenda que os irmãos da mesma igreja estão deixando de se falar por causa disso. E se atacando, e uma coisa da mais ridícula e absurda que se possa imaginar. Por quê? Porque não se fala mais de Jesus, você tem que arrumar outra coisa para falar. Queridos,
Você congrega numa igreja cujo púlpito é firmado na pedra. A pedra é proclamada nesse púlpito porque eu conheço o pastor dessa igreja. Agora você precisa carregar essa pedra no seu coração e nos seus lábios por onde você anda. Porque não adianta você ouvir sobre a pedra e não ser um instrumento de Deus para levar a pedra para os outros. Se você crê no poder desse nome, se você crê que esse nome é digno de ser lembrado, se você crê que esse nome é a base da sua vida, se você crê que esse nome é a essência da sua existência, se você crê que esse nome é a coisa mais importante que existe no seu ser, você precisa falar desse nome por onde você andar. Não estou falando para você chegar, você é o vizinho, ai como você é legal, você é muito bonzinho, você merece, volte, seja crente. Não, que papo é esse? Não exalte pessoas, exalte a pedra. Chegue para o seu vizinho e diga, cara, você precisa da pedra. Sem a pedra a sua vida está perdida. Você precisa de Jesus. Jesus é digno de que você o reverencie. Jesus tem poder para dar vida eterna a você. Jesus tem poder para salvar você. Jesus tem poder para restaurar a sua dignidade. Você crê nisso? Você crê que o nome de Jesus é poderoso? Quantas pessoas você já ganhou para Ele esse ano? Quantos discípulos você já fez? Para quantos você já anunciou o nome dEle? Então, o Espírito nos dá coragem para falar de Jesus. Primeiro, focando nos frutos. Segundo, pelo poder do seu nome. E em terceiro, por favor, superando nossos medos. Vamos dizer todo mundo junto? Os três? O Espírito nos dá coragem para falar de Jesus. Primeiro, dois, versos do 13 até o 22. Olha só. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais a ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Olha só, gente, Pedro e João tinham passado a noite no Chilindró, né? Compareceram diante do Sinédrio. A gente já viu que o Sinédrio era o STF da comunidade de Israel. E aí, resultado, completamente contrário à lógica que o Sinédrio imaginava. Eles comparecem diante do Sinédrio e dizem: olhe, a gente pregou, foi no nome de Jesus, porque Ele é a pedra que vocês rejeitaram, mas vocês estão entrando numa fria, porque essa pedra é a pedra angular, não tem nenhum outro nome pelo qual o homem pode ser salvo. Aí eles: oxi, peraí, quem são esses homens? Não é um bando de pescador, não é um bando de pobre, de gente comum e letrado? Peraí, vão lá para fora que a gente vai se reunir aqui. E aí eles dizem: gente, e agora o que é que a gente faz? Onde é que vocês vão arrumar essa coragem? Oxe, o que é que está acontecendo? Ele disse: rapaz, não sei não. Mas o pior, o milagre a gente viu, o aleijado estava lá. O ex-aleijado, né? Está todo mundo vendo, o milagre aconteceu.
E está todo mundo feliz com esse milagre. Se a gente fizer alguma coisa contra eles, o povo vai se voltar contra a gente. O que é que a gente vai fazer? Não, já sei. A gente chama eles. A gente diz, a gente vai soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Natan, imagina aí, Natan, o que é você estar diante da presidente do Supremo Tribunal Federal e ela lhe dá uma ordem judicial. O que é que você faz? Obedece. O doido é quem desobedece. Isso estava acontecendo agora. Estava ali o sumo sacerdote com todo o sinédrio dizendo: o negócio é o seguinte, a gente vai liberar vocês. Chamaram eles, né? Mas vocês estão proibidos. Nós estamos determinando que vocês não podem mais falar nesse nome. Aí Pedro olha para ele e diz: Vossa Excelência, pensa comigo, o que é que o senhor acha que eu vou fazer? Acha que eu vou obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Pois saiba que nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar. Queridos, sabe o que é que me impressiona quando eu leio esse texto? É quem é a pessoa que está falando isso. Pedro não era um homem corajoso por natureza. Ele não era um cara arrochado, como diz lá no Nordeste. Pedro era um medroso. Há algum tempo atrás, diante da empregada do sumo sacerdote, ele amarelou. Estava lá, a serva do sumo sacerdote olha para ele, quando Jesus estava preso lá dentro da casa dele, e aí diz: você era um deles, não era? E aí o que é que ele faz? Não, eu não. E nega Jesus 3 vezes. Porque essa era a natureza dele. Ele era frouxo, ele era medroso. Mas agora entrou algo novo na equação. Ele tinha recebido o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus tinha sido derramado sobre ele. E aquele homem que sem o Espírito amarelou diante da empregada do sumo sacerdote, agora diante do sumo sacerdote em pessoa, diz: não vou obedecer a você, vou obedecer a Deus, vou falar de Jesus. Aleluia! Isso é demais, meus irmãos. Isso é incrível. Eu vou confessar uma coisa para vocês, muito pessoal. Me dê um microfone e pode colocar a multidão do tamanho que for. Eu anuncio o nome de Jesus. Pode botar 100 mil pessoas. Eu anuncio o nome de Jesus. Mas me coloque diante de uma pessoa para eu abordá-la, uma pessoa que eu não conheço, para fazer uma ponte entre eu e ela para poder falar de Jesus. Eu morro de medo. Isso é muito difícil para mim. Eu fiz, continuo fazendo, mas todas as vezes é uma guerra dentro do meu coração. Eu imagino que muita gente aqui tem essa mesma dificuldade. Mas, queridos, o que o texto está dizendo aqui é que o Espírito que está em mim e em você, se nós nos colocamos na dependência dEle, se nós clamamos pelo poder dEle, Ele nos dá coragem, Ele nos dá ousadia, Ele nos dá capacidade. Chega de covardia, meus irmãos. Chega de fazer política de boa vizinhança. Deixar de apresentar Jesus às pessoas que estão ao seu redor, para não ter constrangimento.
lhe coloca numa posição extremamente constrangedora diante do Pai. Porque um dia você vai comparecer diante dele e ele vai perguntar: e aí, fez discípulos como eu mandei? Me diga o nome deles, apresenta o nome dos seus discípulos. E você vai dizer o quê? Não, pai, eu te desobedeci. Mas vem cá, você não leu isso na Bíblia? Li, mas desobedeci. Mas vem cá, os pastores não pregaram? Pregaram, mas eu desobedeci. Não vale a pena ficar bem com as pessoas e ficar mal com Deus. Esse ano, queridos, meu tempo estourou, eu não vou gastar mais nem 5 minutos, tá? Esse ano, a minha família, Deus escolheu esse ano para abençoar muito a gente. Muito, muito, muito. Esse ano eu viajei mais do que nos 5 anos anteriores. Estou parecendo um turista. Passeando, ó. Nas férias em janeiro a gente estava passeando no Nordeste. Fomos comemorar nossos 10 anos de casamento em Campos do Jordão, um negócio altamente chique. Fomos para Curitiba, fomos para não sei para onde, e passei não sei o quê. Trocamos de carro, digo, rapaz, o negócio, Deus resolveu. Abri a janela do céu e disse: gordinho, nesse tempo vai ser um tempo de bênção. Pronto. Eu não estou reclamando não, se ele quiser mandar mais, ele pode ficar à vontade. Mas queridos, eu trocava tudo isso para ver minha mãe se tornando uma crente de verdade. Eu trocava tudo isso para receber uma mensagem no WhatsApp da minha irmã, para tirar dúvidas da Bíblia. Eu trocava tudo isso para estar pregando no domingo na minha igreja e vendo o cara do apartamento da frente, o do lado e o outro, sentado lá no banco. E eu estava pensando sobre isso há algumas semanas atrás. E quando eu estava pensando sobre isso, Deus me falou algo. Deus disse: meu filho, você é a pessoa que eu escolhi para ganhar essas pessoas. Meu irmão, minha irmã, você é a pessoa que Deus escolheu para ganhar a sua família. Você é a pessoa que Deus escolheu para ganhar seus vizinhos. Você é a pessoa que Deus escolheu para ganhar seus colegas da faculdade. Você é a pessoa que Deus escolheu para ganhar seus clientes. Você é a pessoa que Deus escolheu para ganhar seus colegas de trabalho. Não é outro, é você. E enquanto você ficar vivendo naquele esquema medieval de separar o sagrado do profano, não, aqui é ambiente de trabalho, ninguém fala de religião. Agora eu vou para a igreja, aleluia, eu te louvo, Senhor. Enquanto você ficar nessa de separar do sagrado do profano, você vai ser um discípulo infrutífero no reino. Pode dar oferta, pode dar dízimo, pode orar por missões, mas ainda está em desobediência. Você é um missionário. Ponha isso em prática. Que Deus nos abençoe.